Quero agradecer ao meu pastor, porque me convidou para trazer a mensagem da parte de Deus no último domingo do ano. É uma honra, é um desafio que só o Espírito Santo, agindo no meu coração, no coração de vocês, pode fazer a gente desligar o celular. Pode fazer a gente colocar ele pelo menos no vibrador. Pode fazer a gente pensar mais nas coisas de Deus nesse instante do que nas contas a pagar e nos desafios dos dias que vão se seguir. Aqui está ótimo. Presbítero Roberto, seu Deus. Não tem, pode ficar aqui o meu nome para ninguém se esquecer. Queridos, vamos ler o Salmo número 112. Nós vamos ter assembleia, então eu vou me esforçar para fazer uma introdução rápida da palavra de Deus. Salmo de número 112. Quem achou a página pode dizer para os irmãos. 550. Salmo de número 112. Vamos ler juntos. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será orgulhosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno e misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e que presta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido os seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Anjos quentes se consolam. O desejo dos perversos perecerá. Você cada irmão, cada irmã, que fique em relação silenciosa, pedindo a Deus que Ele fale a sua coração. Senhor Deus, ouve a oração do teu povo. Nós viemos aqui para te adorar. Viemos aqui para prestar culto. Viemos aqui para dizer que tu és nosso único Deus. Viemos aqui para dizer que confiamos em ti. Viemos aqui para ouvir a tua palavra. E nesse instante nós clamamos aos céus, ao trono do Deus Altíssimo, que o Espírito Santo, que sonda os mistérios de Deus, que compreende as perfeições do Senhor, pelos merecimentos do teu Filho Jesus Cristo, nos socorra nesse instante, fazendo com que possamos entender qual a tua mensagem para o meu coração, para o coração do teu povo. Ó Deus bendito, perdoa as nossas iniquidades pelo sangue derramado de Cristo Jesus na cruz, que nos faz santos, nos faz íntegros, nos faz limpos, sem sermos. Mas Ele conseguiu na cruz transformar, Senhor, o nosso estado de pecado e de trevas, e nos transportou para o reino do Filho
corações simples e mentes limitadas. É o que nós te pedimos, no nome daquele que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Queridos, o pastor me ajudou bastante, porque eu ia falar um pouco de Dona Mila no início aqui da mensagem, mas foi muito bom o que o pastor fez. Graças a Deus, o pastor Aldo está tudo certinho. Ele me chamou hoje, eu nem sabia que Dona Mila vinha. Então é uma bênção. Deus tem, assim, nos usado, assim, e as coisas estão certinhas. É uma bênção. Mas eu fico pensando, queridos, eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, na sua maneira. 1916. Dona Mila estava sendo gerada no ventre da sua mãe Leonor. 1916. São 5 filhos, eu me corrijo se eu estiver errado. São 14 netos e são 23 bisnetos. Dona Mila, faltou alguma coisa nesses 96 anos? Não. Todo ano termina, Dona Mila, e vem aquela preocupação do ano que vem. Já foram 96 vezes. Os primeiros a senhora nem sabia que estava mudando de ano. Mas desde que a senhora passou a entender, na idade da razão, Deus tem me faltado? Nunca. Queridos, a gente, o pastor até colocou isso aqui, muitas vezes se sente velho, né? A gente olha assim, aos 14 anos de idade e diz, estou morto, cansado, não posso arrumar a cama. Mamãe, você há de entender. Aos 20 e poucos anos a gente diz, pensa que é fácil trabalhar o dia todo e passar no vestibular, é muito difícil, estou exausto. E aos 30, e aos 40, e aos 50, eu acho que dos céus Deus olha e está lendo um pouco a palavra. Porque a palavra de Deus não ensina assim. Ensina que os jovens cansam, né? Mas os que esperam no Senhor voam como águias, que conseguem ver distante, ver muito além. O texto sagrado, no Salmo 112, vai trazer para a gente, eu quero que você, por favor, fique com a Bíblia aberta. Nós vamos dar uma caminhada pela Bíblia. E quando chega no final do ano, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece com muita gente. Meu Senhor, o que será que vai acontecer no ano de 2013? Como será com os meus netos? Como será a escola? Como será a minha vida profissional? Como eu acertarei o meu orçamento? Como eu terei saúde? Todas as pessoas, basicamente todas as pessoas, têm esses anseios no final do ciclo de um ano principalmente. E muitas pessoas fazem, sabe o quê? Elas se vestem de branco, porque dá sorte vestir de branco. Como o inimigo não gosta de coisa que brilha, ele vai para longe de mim. Pensam alguns. Outros enchem a cara com álcool, bebem bastante. Já que as coisas ruins estão chegando, pelo menos vão me encontrar aqui muito alegre. E bebem demais. Muitas pessoas, inclusive, mas as pessoas que já conhecem a Deus, que já vieram à escola dominical e que têm ouvido as mensagens, principalmente deste púlpito, dessa igreja, eu digo a vocês, eu tenho muita alegria de participar dela, porque ela tem sido fiel à palavra de Deus. O pastor e aqueles que usam o microfone aqui têm se firmado na palavra de Deus, e vocês escutam um pouco assim, eu acho isso, eu penso aquilo. A gente tem dito, a palavra de Deus diz assim, o que Roberto pensa, o que o pastor Aldo acredita, que pouco ajuda muitas vezes. Mas o que a palavra de Deus nos ensina permanece desde 1916. Permanece inalterável. Desde o ano que Jesus nasceu. Desde centenas e séculos
antes de Cristo nascer. Quando a palavra de Deus começou a ser escrita, e Deus começou a se revelar desta forma, nós começamos a compreender que Ele sabe o que Ele fez, Ele sabe o que nós somos, o que nós precisamos. E o texto começa dizendo, aleluia, feliz o homem que o quê? Quem é o Senhor? Hoje em dia há um ensinamento que diz assim, Deus é bonzinho, Deus é só amor. Esse ensinamento que se deve temer ao Senhor não é um bom ensinamento. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus não é politicamente correta. Ela é a palavra de Deus. Deus é o Deus que faz o que quer, a hora que quer, com quem Ele quiser. Porque é dele toda honra, toda glória e todo poder. E todos os atos de Deus são retos e são justos. Deus é aquele que pode dar a vida e tomar a vida. Ele que pode te abençoar e fazer a pessoa mais abençoada da atualidade, como Ele pode manter você em muita dificuldade para te ensinar alguma coisa. E um Deus assim precisa que nós tenhamos temor, como o povo de Israel tinha naquela época. Temor e tremor. Algumas pessoas têm tido uma certa intimidade com Deus, que a Bíblia, nesse momento, a gente precisa ser muito sério. Dizer chamar a Deus de paizinho é perfeito. Desobedecê-lo é um erro clássico. Deus precisa e deve ser obedecido, mesmo quando você não compreende. Quando a palavra de Deus diz, nós devemos obedecer. O temor do Senhor é o princípio do saber. Pais, mães que estão presentes, não se furtem o direito de dizer aos seus filhos, isto está errado, porque a palavra de Deus diz assim. Cuidado com esses ensinamentos hoje. Olha, mas o psicólogo disse que eu tenho que amar a mim primeiro, para depois amar as pessoas, porque diz assim que a palavra de Deus, como é que a Bíblia diz assim, que a gente deve amar o próximo como a si mesmo. E a Deus acima de todas as coisas. A gente tem que ter muito cuidado com esses ensinamentos. Deus é o centro e deve ser obedecido. Então o texto começa dizendo, bem-aventurado o homem que tem ao Senhor. E eu queria que você neste momento pensasse, eu de fato temo a Deus ou só quando me apraz? E aí o texto continua, e se compraz em quê? Nos seus mandamentos. Onde é que estão os mandamentos de Deus? Na palavra de Deus. Quem é bom de Bíblia e procura rápido Isaías 49:15 e outro bem rápido Isaías 57:15. Por favor, 49, Isaías 49:14 e 15. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor se esqueceu de mim. Já viu alguém dizer isso? E o 15 diz o quê? Acaso pode uma mulher esquecer de filho que ele mama? De sorte que não se compadeça de filho que seu ventre? Mas, ainda que essa viesse se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Essa é a palavra de Deus para hoje à noite. Se você está preocupado com o ano de 2013, eu não estou abrindo aqui baralho, não estou abrindo cartas de tarô, não tenho bola de cristal, eu tenho aqui a palavra de Deus que está dizendo, Roberto, eu não esquecerei de ti. Adriel, não esquecerei de ti no ano de 2013. Fique certo, como você se preocupa, pastor, com as meninas, Deus se preocupa. É um Deus que se preocupa com a gente. Acaso uma mãe pode esquecer de um filho com ainda mama? E não se compadecer do filho do seu ventre? Mesmo que ela conseguisse isso, eu não me esquecerei de ti. Esse é um texto que você tem que memorizar. Isaías 49:15. Isaías 49:15. Na hora que você sentir que as coisas estão difíceis, Deus está comigo. Porque a palavra dele ensina assim. Mas o que Isaías vem dizer em 57:15?
para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com convicto e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento do coração ao coração do conflito. Virão problemas em 2013, com certeza. Vocês acham que vão ter enchentes em 2013? Terremotos em 2013? Chuva pesada, árvore caindo, assaltos, dificuldades financeiras. Eu habito em um alto e santo lugar. Essa é a ideia que nós temos que ter aqui, Deus. Um Deus transcendente. Deus não está contido na sua palavra. A palavra apenas revela as suas perfeições. Deus está muito além da nossa capacidade de entender. E esse Deus que criou o universo, a eternidade é curta para explicar o amor dele que tem por cada um de nós. E a infinitude do universo é pequena para dizer quão grande é o nosso Deus diante dos nossos problemas. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus e temos paixão pela palavra de Deus, textos como Isaías 49:15 e 57:15 devem nortear o nosso temor pelo ano de 2013. Nós estamos diante de um ano de muitos desafios, que ninguém nos engane. Mas Deus não se esqueceu de mim, não se esqueceu de ti. E Ele não habita apenas num alto e santo, sublime lugar. Ele habita no coração dos que estão em festa, dos que estão com os problemas resolvidos. Não. Do contrito e abatido de espírito. Quando você estiver passando por um momento difícil, pense nisso aí que bom. Este é o momento que Deus vai fazer diferença na minha vida. Para que tenhamos a Assembleia, vamos ir. Na sua casa há prosperidade, riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. O salmo é uma poesia e as promessas vêm vinculadas aqui com os ensinamentos. Mas eu quero pedir a vocês que leiamos juntos no capítulo 112, o verso 4, que diz assim: ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ao justo nasce luz nas trevas. Como isso é importante dentro da palavra de Deus. Vocês se lembram a primeira coisa do Gênesis que Deus disse: haja, e houve. O que foi? Luz. No princípio criou Deus todas as coisas. Porém, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Ele dá uma ideia dimensional. Um Deus altíssimo, um abismo e trevas sobre o abismo. Aí Deus diz o quê? Haja luz, e houve luz. E Deus vai criar depois o sol. Deu primeiro a luz. Vocês sabiam qual o tamanho do sol em relação à Terra? Quantas vezes maior? Quem dá um chute aqui? Vamos lá, quem passou no vestibular aqui pode falar primeiro. Não tem obrigação nenhuma de lembrar disso, porque eu só me lembro porque eu olhei na internet. 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Deus criou o Sol 1.300.000 vezes do que a Terra, que é deste tamanho. E fica a 149 milhões de quilômetros da Terra. Se o Sol apagar, a luz leva 8,3 minutos para escurecer a Terra. Tão distante que é. Vemos a estrela d'alva, a estrela da manhã, está a 108 milhões de quilômetros, 450 graus de temperatura. Quem quiser ir a Vênus, tem que usar bronzeador, tudo de melhor qualidade. Impossível ter vida naquele planeta do tamanho da Terra. Brilha como uma estrela de tão quente que é. E Deus fez com que a Terra girasse em torno do seu eixo, para que todos os dias na história da humanidade a gente visse as trevas da noite sendo dissipadas por uma luz que vem do leste, do oriente
do sol. Deus, na sua imensa sabedoria como professor, criou um sistema que todo dia, quem ficar acordado, vai ver as trevas se dissiparem por causa da chegada da luz no Oriente. E ele vai dizer a Moisés: Moisés, faça um tabernáculo, coloque um lugar santo dos santos. Do mesmo jeito que eu tirei Adão do jardim e coloquei querubins do lado do Oriente, é interessante isso. Ele dá essa colocação. O homem não voltará à minha presença, pois se voltar, morrerá. Lá no Novo Testamento, nós vamos ver 3 magos chegarem a Jerusalém e dizer o seguinte: nós vimos uma estrela lá e viemos seguindo a estrela. Vocês têm notícias sobre o nascimento do rei dos judeus? Aí Herodes diz algo interessante: vai ver se descobre, e me chama para adorá-lo, né? Nós conhecemos a história, queria matar o rei dos reis. E os magos em outro texto vão dizer que seguem aquela luz que vem do Oriente para onde? Sobre o estábulo nasce Jesus. A luz do mundo, que Deus colocou no sistema planetário, vindo do Oriente, agora vem em forma de estrela para vir sobre Jesus. O livro de Apocalipse vai dizer que ele é a estrela da manhã. O apóstolo João vai dizer que ele é a luz do mundo, a luz dos homens, que veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas todos que receberam a luz de Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Para você e para mim, mesmo que trevas nos acometam em 2013, trevas terríveis, que nós esperamos e pedimos a Deus que não aconteça. Há uma promessa no verso 4 que nasce luz nas trevas para aqueles que estão justificados em Cristo Jesus. Que consolo, que esperança, que certeza saber que o Deus que criou a luz há de iluminar o nosso coração nos momentos mais difíceis. Vamos pular para o verso 7, vamos ver juntos. Diz o que o verso 7? Seu coração é firme, confiante no Senhor. Ele não se atemoriza de más notícias. Não sei se vocês lembram quando Jacó, os irmãos procuraram Jacó, disseram ele: José foi morto por um animal. O que acontece com José, com Jacó? Quem lembra? Ele rasga a roupa, ele chora copiosamente, ele amava José de todo o coração. Que notícia terrível! Que notícia pior pode se dar ao pai ou a uma mãe que o seu filho morreu? Isso é uma das coisas que também me impressiona na graça de Deus na vida de Dona Lila. 96 anos. Quantos descendentes da senhora já dormiram no Senhor? Quantos filhos, netos ou bisnetos, por acaso já morreram, Dona Lila? Nenhum. Dona Lila tem sido protegida, privilegiada a Deus, a quem devemos toda honra e toda glória, de ter 96 anos e não ter segurado e presenciado a morte de nenhum dos seus descendentes. Notícias más, notícias terríveis, às vezes nos atormentam. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele não, o homem que teme ao Senhor e que sonda a palavra de Deus e tem o hábito de ler as Sagradas Escrituras, ele não se... Porque o seu coração é o quê? É firme e é confiante no Senhor. Queridos, é isso que nós precisamos para 2013. Porque más notícias nós receberemos. Mas para que o seu coração não se atormente, eu quero clamar a você. Que você encontre tempo na sua agenda, que certamente não é fácil, para ler a palavra de Deus. Ler de forma
saborosa, sem pressa, sem agonia. Ler um livro completo, fazer anotações, gravar versículos, repetir, para gravar aqueles versículos que Deus falou no seu coração. Encontre um tempo na sua agenda para você se assentar ou se ajoelhar na presença de Deus sozinho, para falar com Ele. Dizer: Senhor, eu confio nas tuas promessas. Que o ano de 2013 venha com todos os problemas que ele trará, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos orar? Santo e excelso Deus, nós te agradecemos pelo Salmo de número 112, que me ensina que eu devo temer a Ti, que eu devo sondar as sagradas escrituras, que eu devo pedir luz para a minha vida, conhecimento e entendimento na Tua palavra, para que o meu coração seja firmado no Senhor, confiante, para que nos momentos difíceis do ano que vem eu descanse no Senhor, na certeza que o Senhor não se esquece de mim e que o Senhor, podendo habitar a constelação mais linda do universo, decidiu, de livre e espontânea vontade, habitar no meu coração, no coração de todo aquele que faz de Cristo seu Senhor e Salvador. Neste momento, Senhor, abre as janelas dos céus e derrama graça sobre o coração de cada pessoa que se apresentou aqui para te cultuar, e que ele saia desta igreja na certeza que tu o amas, na certeza de que tu és por ele e que tu vais adiante de nós, e que nós verdadeiramente já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém.